Evangelho do nosso Senhor Jesus, escrito por Mateus, de número 14, e o versículo de número 22 a seguir. Segui o tempo, a hora já foi embora, mas fica mais um pouco. Livro de Mateus, escrito por Mateus, de número 14, e o versículo de número 22. Amém. Que não achou, diga, me espere. Todos acharam. Vamos ler? Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou, glória a Deus, e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Quantos podem glorificar a Deus com as palmas? Queridos, esse texto que nós acabamos de fazer leitura, ele é um texto bastante interessante e de grande relevo espiritual para as nossas vidas nos dias de hoje. É um texto bastante conhecido, mas é um texto bastante carregado de revelações e de ensinamentos para as nossas vidas. Eu quero me utilizar desse texto para extrair desse texto algumas lições para as nossas vidas. Todos nós sabemos, você que é leitor, que é amante da palavra de Deus, que no ministério de Jesus, os discípulos viveram ou passaram por pelo menos 2 tempestades. A Bíblia registra os discípulos de Jesus passando por 2 tempestades. A saber, a primeira tempestade que os discípulos viveram, Jesus estava no barco, que foi aquela tempestade que Jesus estava dormindo. E essa aqui que nós lemos é a segunda tempestade. Só que nessa ocasião aqui,
Jesus não estava no barco. E uma coisa, irmãos, eu afirmo com toda certeza: uma coisa é quando Jesus está no barco, hein? E outra coisa é quando Jesus não está. Aleluia! Nesse texto que a gente leu, horas antes, Jesus havia feito um grande milagre. Jesus estava ministrando em um lugar deserto para uma multidão e seus discípulos estavam também. Então se levantou um grande problema, porque está chegando a tarde e o povo está lá ouvindo Jesus, estão cansados. Aí chega alguém para Jesus e diz: Jesus, libera o povo, manda eles nas aldeias procurar o que comer. Aí Jesus olha para o discípulo e diz: olha, alimenta vocês a multidão. Se instalou um grande problema, porque a multidão, irmãos, era 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eu penso que se fizesse essa conta, daria aproximadamente 10.000 pessoas. Os discípulos estão diante de um grande problema que precisa ser resolvido. E os discípulos, por não ter recurso, vai tentar colocar esse problema para outro. Manda eles ir às aldeias para comprar para eles alimento. Jesus disse: não, alimenta vocês. Aí chega André com um garoto. O que é que vocês têm aí? Jesus pergunta. Aí vem André com um garoto dizendo: tem um jovem aqui que tem nas mãos 5 pães e 2 peixinhos. Aí a pergunta é: o que é isso? Para tamanha multidão. Os discípulos, irmãos, estavam vazios de recursos, estavam vazios de providências e, por fim, estavam vazios de solução. Só que eles tinham algo melhor. Eles tinham Jesus. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Oh, aleluia! Quem aqui nunca se encontrou diante de um problema tão grande? Aí você olhou para as suas próprias mãos e se viu que não tinha recurso para resolver, não tinha solução. Aí a pergunta: aí como é que você está aqui nesta noite? É porque você tinha Jesus. Aí quando faltou recurso, Jesus foi o seu recurso. Quando faltou providência, Jesus foi a sua providência. Quando lhe faltou solução, Jesus foi a sua solução. Todo mundo aqui já viveu uma experiência que lhe faltou recurso e o que você tinha na mão era muito pouco. Mas só quem vive aos conselhos de Deus sabe o que Jesus sempre faz. Ele costuma pegar o pequeno e fazer grande. Ele costuma fazer o pouco e tornar muito. Só quem vive com Jesus é que vive essas experiências. Jesus realiza aquele grande milagre, só que os discípulos ainda estavam com o coração duro. Aí Jesus vai dar uma ordem aos discípulos: vão para o outro lado. Enquanto ele estava despedindo a multidão, enquanto os discípulos estão indo seguindo a ordem de Jesus, eu vou falar e eu acho que pelo menos 2 ou 3 pessoas vão entender. É pessoas que Jesus deu direcionamento, deu um porto para você chegar. Mas enquanto você está remando, você está vivendo um vento que te puxa para trás. Escuta isso, escuta isso. Os discípulos estão remando e Jesus não está no barco. E aqui eles têm duas opções. A primeira opção é mudar o curso do barco e voltar lá para a margem. E a segunda opção é continuar remando. Oh, glória. Até chegar aonde Jesus disse que é para ele chegar. Aí eu fiquei preso no texto e falei: meu Deus, será que eles vão voltar? Aí o texto diz que eles estão remando para chegar aonde Jesus quer que eles cheguem. Se o
Isso vai forçar com que eles remem mais. E remando mais, vai cansar mais. Aí eu me fiz uma pergunta dentro do texto: mas o que é que está fazendo ele se esforçar tanto? Simples. Era o vento que era contrário, irmãos. Eles estavam na direção certa. Aí Deus falou no meu coração. Eu aprendo isso com os discípulos. Eles estavam trazendo um primeiro ensinamento aqui desta noite. É melhor estar em tempestades, mas na direção certa, do que estar em bonança na direção errada. Eu estou aqui, irmão, de pessoas que estão vivendo dias tempestuosos. E às vezes a nossa fé oscila. Aí você fica se perguntando: será que eu volto? Será que eu mudo o curso do barco? Deus está dizendo para alguém: não mude o curso do barco. Olha para você, você está na direção certa. Há um tempo atrás eu estava lendo o livro dos Salmos e eu fiquei perplexo com algo que eu li. Salmos de número 73. Um homem chamado Asaf vai ficar perturbado com a sua alma, que ele começa a perceber que o ímpio prosperava. Aí ele começa a fazer dentro de si uma comparação do ímpio com a vida dele. Às vezes a gente faz isso. Como é que um homem nem serve a Deus e prospera? Tem o que eu não tenho, vive o que eu não vivo, o que eu queria ter ele tem, o que eu queria viver ele vive. Asaf disse que estava quase deslizando, caindo da fé. Aí a gente às vezes faz essa comparação olhando para o ímpio, a sua, entre aspas, falsa prosperidade, a sua falsa bonança, e às vezes a gente se oprime. É ímpio, não serve a Deus e vive uma vida melhor do que a minha. Você sabe o que Deus vai fazer para acalmar o coração de Asaf? Deus vai mandar Asaf olhar para o fim deles. Aleluia! Porque não adianta viver uma vida de bonança. A pergunta é: e o fim? É Deus dizendo para alguém: olhe para o fim do justo e olhe para o fim do ímpio. Não importa se você está em tempestade, o que importa é que você está na direção certa. Só quem está. Jesus me trouxe de São Gonçalo para animar alguém, para ativar a fé de alguém. Por favor, não desista. Você está na direção certa. Então os discípulos começam a remar. Aí eu fiz questão, como de costume, de analisar os outros textos que falam do mesmo texto. Quantos discípulos estão remando? Marcos, de número 6, e o versículo 48, irmão, está dizendo que Jesus está do alto do monte. Que loucura isso! Irmão, já é noite. Louvado seja Aleluia! Noite, uma escuridão. Espírito de Deus. Só que o texto diz, Marcos 6,48, que Jesus está de cima do monte e está vendo os discípulos cansando e remar. Às vezes a gente não sente a presença de Jesus no barco, mas posso falar uma verdade: Ele está te vendo, irmão. Não, eu vou mais fundo do que eu estou falando. Versículo diz assim, ó: e Jesus via que os discípulos se cansavam em remar. Olha aqui para mim. É alguém que está no barco, que está cansado, mas está remando. Jesus separou esta noite para falar para alguém, irmãos. Você sabe o que é que se percebe nos dias de hoje? É que alguns ventos
ventos contrários que sopram na nossa vida, irmãos, cansa. Às vezes, olha aqui para mim. Talvez você está do lado de alguém aí e está sorrindo, está cantando, levantou a mão para adorar, mas quando chega em casa que dobra o joelho para falar com Deus, diz: Senhor, eu estou cansado. Meu Deus, meu Deus. Às vezes a gente percebe, irmãos, pastores que estão cansados. Pastor também é ser humano. Cantores que estão cansados. São ventos que as pessoas não veem, mas que eles enfrentam. Tu é grande, Rei da Glória. Aleluia. Os discípulos estão cansados, mas para minha surpresa, eles estão remando. Deus está dizendo para alguém: passe o que passar, sofra o que sofrer, mas não solte o remo. Continue remando, continue remando. Você vai chegar. Escuta isso aqui. Mas Elias, você não conhece a minha história, irmãos. No reino de Deus, todos nós estamos no mesmo barco. E estando no mesmo barco, olha lá para o lema: juntos somos fortes. Retroceder nunca mais. Olha, eu posso estar até cansado, mas tem alguém no meu barco que me motiva a remar. Mas eu já não remo no barco. Rema, rema, rema. Eu remo daqui, você rema daí, e juntos a gente chega. Só quem recebe essa palavra, agora o Senhor nesta noite. Ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai pular do barco. Fale para alguém que está do seu lado: eu não vou deixar você parar. Eu não vou deixar você desistir. Vamos fazer assim. Fala com ele: vamos fazer assim. Eu remo daqui e você rema daí. Quem recebe essa palavra? Os discípulos estão cansados e está todo mundo remando. Aí o texto vai dizer, Marcos 6,48: e vendo Jesus que os discípulos cansavam-se em remar, se aproximou deles. Indo ao seu encontro, Jesus está dizendo: eu estou indo ao encontro de pessoas que estão cansadas. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Existe alívio para pessoas que estão cansadas. Quem recebe isso? Se aproximar dos discípulos. Aleluia. E quando Jesus vai se aproximar, irmãos, Jesus, ele não apaziguou a tempestade. Ele veio caminhando apesar da tempestade. Glória a Deus. Aí alguém chega no culto desse e pergunta: pai, a tempestade não cessa. E Jesus está dizendo para alguém: eu não preciso acalmar a tempestade para eu me revelar para você. Eu vou me manifestar a você dentro da tempestade. A tempestade não vai impedir de eu me manifestar a você. Eu estou chegando. Olha isso. É o que Jesus faz. Aí vem no barco caminhando. Jesus passa na frente do barco e faz como se fosse sair ou passar na frente. Os discípulos olham Jesus no barco e pensam ser o quê?
um fantasma. Os discípulos não reconheceram Jesus. Mas, irmãos, eu sei que é noite, mas está tão perto, e eles não reconheceram Jesus. Mas no versículo de Marcos 6,48, Jesus estava longe no monte e não perdeu eles de vista. Mas o que é isso, irmão? É muito simples. É que no momento, irmãos, da dificuldade, às vezes Jesus até está perto, mas o medo, a perturbação, a alma atribulada não permite que a gente consiga reconhecer ou ver Jesus. Mas Jesus é diferente. Ainda que eu esteja longe, Ele nunca me perdeu de vista. Ele nunca te perdeu de vista. Ele nunca perdeu a sua casa de vista. Ele nunca perdeu a sua família de vista. Ele nunca perdeu os seus filhos de vista. Os dias escuros não vão te esconder dos olhos de Jesus. Eu vou falar mais uma vez. Os dias escuros jamais vai te esconder da visão de Jesus. As mais altas ondas jamais vai esconder-te de Jesus. Jesus está te vendo e vem providência para a sua vida. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Tem providência chegando, tem socorro chegando, tem alívio chegando, tem resposta chegando. Olha isso aqui. O que é que está gerando medo nos discípulos? A princípio era o vento, forte vento, as águas agitadas e também os fantasmas. Havia uma certa superstição que havia dos pescadores, que quando eles vissem um fantasma no mar, isso trazia uma mensagem. Qual é a mensagem? Vocês vão morrer. O que acontece? O medo aumenta. Já está com medo por causa do vento. Mas você sabe o que eu me surpreendo com Jesus? Que as águas que trazem medo nos discípulos, Jesus vem andando por cima delas. Olha aqui para mim. Jesus tem a nos ensinar muita coisa, irmãos. Eu queria que você lembrasse aqui das duas tempestades. Qual foi o comportamento dos discípulos nas duas tempestades? Medo. E qual foi o comportamento de Jesus? Eu vou te lembrar. Na primeira tempestade, Jesus estava dormindo. Você sabe o que é que Jesus está nos ensinando aqui? Irmãos, a gente só dorme e a gente sente paz. É Jesus dizendo que a gente precisa descansar. Glória! Tem muita gente com a mente perturbada e Jesus nos ensina a primeira coisa: descansa. Sabe o que eu acho interessante? É que Marcos vai dar um detalhe que poucos dão. Marcos vai dizer, irmãos, que havia uma almofada no barco, que Jesus dormia sobre uma almofada. Quando a gente fala de tempestade e de luta, a gente só vê tempestade. Só que Marcos viu a almofada dentro do barco. Irmão Elias, o que é que isso significa? Você sabe o que a almofada significa dentro do barco? A almofada significa um convite de Deus para você descansar. Deus está dizendo para alguém: para de olhar para o vento e começa a perceber a almofada que está no barco. Que almofada é essa, Jesus? É um convite para você descansar. Então coloca a cabeça no travesseiro e dorme, porque Jesus vai trazer a bondade dele sobre nós. A segunda coisa que Jesus nos ensina já é na segunda tempestade.
as águas que nos trazem medo, Jesus vem andando por cima, ou seja, aquilo que me traz medo está debaixo. Eu acho que pelo menos 10 pessoas vão entender isso. Sabe aquilo que está te trazendo pânico? Sabe aquilo que está te trazendo medo? Está debaixo dos pés de Jesus. Sabe o que é interessante aqui? É que o texto, irmão, vai falar de Jesus sobre o monte e andando sobre as águas. Jesus sempre está por cima, Jesus nunca vai estar por baixo, porque Jesus não é refém de situação alguma. Jesus está dizendo para alguém: fica tranquilo, eu estou vindo por cima do seu problema. Olha aqui, o seu problema está debaixo dos meus pés. Eu vou mais além do que eu estou falando. Sabe o que está tirando a tua paz? Fica tranquilo, está debaixo dos pés de Jesus. Está debaixo dos pés de Jesus. Sabe esse vento, essa tempestade, essas águas agitadas? Jesus vai usar ela para ir ao seu encontro. Aleluia! Não, você não entendeu. Eu conheço um Jesus que às vezes se utiliza quando a porta se fechou para se aproximar de. Não, eu vou mais além. Eu conheço um Jesus que se utiliza de alguém que está depressivo. Ele se utiliza da situação para se aproximar dele. Eu conheço um Jesus que faz isso. Eu conheço um Jesus que se utiliza, irmão, das nossas fraquezas para se aproximar de nós. E é isso que ele está fazendo. Eu estou usando o seu problema como chão para me aproximar de você. Quem recebe isso? Quem recebe que ele está aí em você? Quando Jesus se aproxima deles, irmãos, pelo menos na minha visão, eu pensei que Jesus ia acalmar a tempestade. Só que Jesus se aproxima deles e diz: não tenhas, para a igreja, não tenhas medo. Não tenhas medos. Sou. Aleluia! Talvez você não percebeu, mas Jesus apaziguou sim a tempestade. E vou te mostrar. Quando o vento soprou, irmãos, 2 tempestades aqui se levantaram. A primeira tempestade se formou do lado de fora. E a outra tempestade se formou do lado de dentro. Olha aqui para mim. A tempestade que sopra do lado de fora mexe com a estrutura do barco. Mas a tempestade que se forma dentro de nós mexe com a estrutura do homem. E às vezes, quando ela mexe com a nossa estrutura, a gente fica com uma fé balançada. A gente fica, irmãos, balançado com o que está acontecendo. A gente quer parar, a gente quer desistir, a gente quer sair da igreja. E quando Jesus se aproxima, ele não vai acalmar a tempestade que está acontecendo do lado de fora. Jesus vai acalmar a tempestade que está acontecendo dentro dos discípulos. Uma tempestade de medo, uma tempestade de temor. E você sabe como é que Jesus vai acalmar essa tempestade? Simples, dizendo: não temas, sou eu. Olha aqui. A palavra sou eu é a mesma traduzida para eu sou. É Jesus acalmando a tempestade de dentro, dizendo: não tema, eu sou. Lembra quando Moisés falou: o Senhor, eu vou no nome de quem? Jesus diz: fala para o povo que eu sou. E Jesus me trouxe aqui para dizer para alguém: acalma a tua alma. Ele é. Ele é. Ele é. Ele é.
Mas a Deus vai dizer: Deus não existe. Eu concordo. Deus não existe. Porque a palavra existe, irmão, significa vir a partir de alguma coisa. Se você vê esse púlpito aqui, esse púlpito veio a partir de um material para ser vidro. Então ele teve um começo. Jesus não existe porque ele não tem começo e não tem fim. Ele é, ninguém o criou, ele é criador, ele não veio a partir de nada, pelo contrário, todas as coisas veio a partir dele. Você acredita nessa verdade? Jesus, irmãos, apazigua os discípulos. E a Bíblia vai nos dizer, por favor, rapidinho, já vou terminar. João de número 6, 21, vai dizer, irmãos, que quando Jesus, ele entra no barco, o vento cessa. E a Bíblia diz que eles chegaram ao lugar em que o Senhor ordenou. Sabe o que eu acho interessante aqui? 6:21. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Já vou terminar, olha aqui. Quando Jesus deu ordem, era à tarde. Para os judeus existiam 2 tardes, e uma delas começava às 3 da tarde. Então entende-se que Jesus deu a ordem por volta desse horário. Só que quando Jesus encontra eles, já é a 4ª vigília da noite, às 3 horas da manhã até as 6. Se a gente fazer uma conta aí, aproximadamente os discípulos estão no mar há 10 a 12 horas, irmãos, tentando chegar e não chega. Aí o texto vai dizer, que a gente acabou de ler, João 6:21, que quando Jesus sobe no barco, primeira coisa que acontece, o vento cessa. Tem glória aí? E a segunda coisa que acontece, e logo eles chegaram aonde Jesus queria que eles chegassem. Olha aqui, Elias, qual é a lição que eu aprendo com isso? Simples. Sem Jesus, irmãos, eu até consigo sair, mas é só com Jesus que você consegue chegar. Deus está dizendo: pode receber Jesus de boa vontade no seu lar, porque sem Jesus você até sai do lugar, sem Jesus você até consegue chegar no meio do mar, mas é só com Jesus que você consegue chegar. Só quem vai chegar onde Deus determinou. Você vai viver o propósito de Deus na sua vida, você vai viver os planos de Deus na sua vida. Se coloca sobre os seus pés. Se coloca sobre os seus pés. Por favor, mas eu não tenho o costume de fazer isso, mas por favor, a minha fé de alguém diga: com Jesus você vai chegar. Mas Elias, eu estou remando. Fica tranquilo, você vai chegar. Olha aqui. Escuta. Eu termino agora. A primeira tempestade termina com uma pergunta. Qual é a pergunta? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A segunda tempestade termina com a resposta. Os discípulos param para adorar Jesus e dizem: verdadeiramente, és o Filho de Deus. A primeira tempestade tem ele, que até o vento e o mar lhe obedecem. A segunda tempestade és verdadeiramente o Filho de Deus. Você tem adoração para ele? Você gosta de uma coisa para ele? O grupo adora, as senhoras adoram, as crianças adoram.
fazer uma aliança com Jesus? A senhora lá atrás. E a senhora aqui? Não? Hoje não? Hoje não? Vem cá, pra frente. Eu vou deixar uma mensagem para vocês. Eu vou orar por vocês. Eu vou orar. Fica aí. Eu vou orar por vocês. Saia daqui com algo na mente. Sem Jesus, vocês até saem do lugar. É por isso que a gente vê algumas coisas dando certo. Mas nem tudo que está dando certo está certo. Vocês até conseguem sair do lugar. Mas só com Jesus é que vocês conseguem chegar. Existe um propósito de Deus na vida de cada um de vocês. E Deus quer que vocês cheguem. Nesse exato momento é o momento que o diabo mais investe. E existem algumas mentiras que o diabo costuma falar. Uma delas, você não está pronto agora. A segunda mentira, quando você estiver pronto, você volta. Só que o melhor dia para você voltar se chama hoje. Eu quero fazer mais uma vez uma pergunta. Vocês querem fazer uma aliança com esse Jesus? Se você estiver com vontade de entregar a sua vida a Jesus, vem aqui na frente. Vem aqui. Posso falar uma verdade? Vem aqui. Vem para Jesus. Aí nesse mundo não tem nada para oferecer, não. O diabo quer camuflar aquilo que Deus tem para a sua vida. Vem para Jesus, jovem. Deixa Deus falar. Vem para Jesus. Jesus tem coisa boa para você. Jesus te ama. Jesus se importa com você. Jesus te quer perto dele. Por favor, estende as mãos aqui. Pode fechar o olho e vou orar por vocês. Jesus, Pai, eu não conheço essas pessoas, mas o Senhor conhece. Espírito Santo de Deus, começa a tocar em pessoas agora. Que a tua mão, Jesus, comece a tocar agora, Jesus. Abençoa, Jesus. O Senhor sabe, Senhor, o brilho de socorro na alma. Eu peço ao Senhor, abençoa ela, Jesus. Senhor, não deixa, Senhor, ela fazer essa besteira, não deixa. Jesus, cuida dela, Jesus. Jesus, cuida da casa dela. Vai com ela, Senhor. Pai, eu te peço, abençoa tuas filhas. Em nome de Jesus, vai dar certo. Em nome, eu profetizo, vai dar certo. Vocês nasceram para dar certo, Jesus guarda. Jesus cuida. Jesus livra. Abençoa a tua filha. Jesus, o Senhor conhece o propósito do coração. Não deixa se perder. Senhor, toma ela no colo. Carrega, sustenta e dá a vitória. Jesus, a casa dela é sua. A família dela é sua. Jesus, eu te peço, cuida dela. Livra ela. Senhor, dá o livramento. Repreende o espírito da morte. Vai sair dos caminhos dela. Sai agora da casa. Sai dos caminhos dela agora. Pega a sua bagagem. Retrocede em nome de Jesus. Pai, esta vida dessa mulher não vai ser como o diabo disse. Não vai ser como o diabo planejou. E em nome de Jesus, Senhor, toca agora da ponta dos pés ao fim da cabeça. Toca agora da ponta dos pés ao fim da cabeça. Em nome de Jesus. Jesus, abençoa. Dá a vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja cheio de Deus. O Espírito Santo está movendo algo dentro de você. Ele está fazendo dentro de você, Jesus. O Senhor sabe o que o Senhor vai falar. Começa a trabalhar com a vida dele. Começa a trabalhar agora, Jesus. Toca nessa mulher, da ponta dos pés ao fim do cabelo. Em nome de Jesus, dá a vitória. Visita a casa dela, visita a filha dela, visita a família dela e dá a vitória. Em nome de... Há uma alma aqui no lugar. Está retornando para a casa do Senhor.
Deus em Cristo vos abençoe. Servo do Senhor, né? Às vezes o vento sopra e quando mexe aqui dentro é que as coisas estreiam. A gente fica balançado. Mas todas as vezes que isso acontecer, Jesus está dizendo para você: eu sozinho você até sai, mas com Jesus você vai chegar. Você vai chegar. Você vai chegar. Pode se alegrar, pode vitória em nome de Deus. Agora é agora, vai. Pode adorar, pode adorar, pode adorar, que Deus possa abençoar cada um. Vamos aqui. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Jesus. Glória a Deus. Nessa noite. Para a sua casa. Senhor Jesus. Me perdoa. Vai ser diferente. Quem recebe o Senhor, glorifica o nome dele com as palmas.